Graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, meus amados, em nome de Jesus. Glorificado é o nome do Senhor. Deus abençoe a todos. Louvado seja o Senhor nessa manhã de sexta-feira. Deus abençoe a todos nós com o pão diário, com a oração. Eu quero fazer uma oração nesse momento ao Deus de Abraão, ao Deus eterno. Sempiterno é o teu nome, Senhor. Nós glorificamos a Ti, nos exaltamos a Ti pelo Teu amor, pela Tua graça, pela Tua misericórdia que é infinita, Senhor, que Senhor, nos alcança, que nos dá livramento, que nos dá o pão, Senhor. Somos gratos a Ti, Senhor, porque deitamos e levantamos com saúde, Senhor, e glorificamos o Teu nome. Sabemos que Tu tens sido um Deus zeloso, guardando o Teu povo, livrando o Teu povo de todo mal. Eu oro, Senhor, agradecido, Senhor, estamos gratos a Ti por tudo, em nome de Jesus. Paz do Senhor Jesus, meus amados aí, que vai entrando, eu vou identificando aí aos poucos, vai aparecendo, ainda não identifiquei bem a foto, mas vamos glorificando o nome do Senhor. Deus abençoe, comunique aí com seus amigos, né, compartilhar, né, a palavra certa é essa. Eu quero já está lembrando que nós vamos ler a palavra de Deus no Evangelho de São João, capítulo 1, em nome de Jesus. Evangelho de São João, capítulo 1, versículo 15. Lembrando que hoje à noite nós teremos o culto na direção do Bispo Edson, né? Culto de libertação e cura, maravilhoso, e Deus tem usado eles tremendamente, né? E os pastores na oração, né, do santo óleo da unção, em que tem Deus dado, como está na palavra, né, ungir os enfermos, para libertar o cativo, curar os enfermos, e tem sido bênção de Deus, né, e Deus tem sido maravilhoso, e o bispo tem feito o corredor de oração, para que você possa, você pode levar a peça de roupa, a foto. A gente vai orar por interceder o pedido da pessoa a qual está sendo pedido. Eu tenho certeza que Deus vai atender, né? Então eu quero estar lendo aí a paz do Senhor Jesus aí ao Rio de Janeiro, a Minas, a todos os lugares, em nome de Jesus. E diz assim no Evangelho de São João, capítulo 1, versículo 15, o testemunho de João Batista, diz assim: João testemunha a respeito dele e exclama: este é o de quem eu disse, o que vem depois de mim tem, contudo, a primazia, né, porquanto já existia antes de mim, porque todos nós temos recebido a sua plenitude, e graça sobre graça, porque a lei foi dada por intermédio de Moisés. A graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu a Deus, e o Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. E diz assim no versículo 29, no versículo 32, e João testemunhou dizendo: viu o Espírito descer do céu como uma pomba e pousar sobre ele. Eu não conhecia aquele, porém, que me enviou a batizar com água, me disse: aquele sobre quem vires descer e pousar o Espírito, esse é o que batiza com o Espírito Santo, pois eu, de fato, vi e tenho testificado que ele é o Filho de Deus. Coisa linda, né? A paz do Senhor Jesus, diaconisa Valquíria Mota, representando aí todo o Ceará. Deus abençoe a todo o estado do Ceará. Pastora Vera, Bispo Dado, Deus abençoe a todos. E que se representa o Rio de Janeiro, fica na paz do Senhor Jesus Cristo. E
você que vai entrando aí, eu vou identificando, às vezes está a foto, não vê o nome, de acordo com a internet. Mas conforme for identificando, eu vou agradecendo a Deus pela sua vida. Você pode botar o seu pedido, né? A diaconisa Flávia, daqui a pouco está aí, pondo as orações, né, dos santos, que elas chegam como salvas de ouro, diz a Escritura Sagrada. Paz do Senhor, Adriana Flávia, e chegam como salvas de ouro diante do Senhor. E nós vamos então, se você tiver algum agradecimento também, dê aí em nome de Jesus. Aqui a gente leu o Evangelho de São João, capítulo 1, versículo 15 ao 18, e depois lemos do 32 ao 34. Aqui fala do testemunho de João Batista. João Batista é aquele que, em Isaías, o livro de Isaías, anuncia a vinda do Messias, a vinda do Salvador. E ele está falando algo que traz a graça, que é favor e merecido até nós. Mas ele também fala da lei, que a lei, porque a lei, os 5 primeiros livros da Bíblia são Pentateuco, escrito por Moisés. Mas ele escreveu a lei porque o Senhor ordenou a lei por causa do pecado. E o apóstolo Paulo fala aos Romanos, capítulo 5, 6, ali você lê com calma, fala tudo sobre a lei e a graça. Porque passou a existir a lei. A lei veio por causa do pecado. A lei, ela não era para existir. Quando o homem vivia dentro do paraíso, no convívio de Deus, ele jamais tinha nada que o contradizia. Quer dizer, não havia punição, não havia morte, não havia ódio, não havia ira, não havia contenda, não havia eu sei mais, o outro sabe menos, não havia essas coisas. Por quê? Porque não cauterizava a sua mente, né? Uns ajudavam os outros, um amava os outros, era dessa forma dentro do Jardim do Éden. Só que quando veio a desobediência, veio o pecado. Então, devido ao pecado, veio a lei. E a lei, ela não foi abolida. A lei, ela veio através de Cristo, a graça. Nós podemos viver pela graça. Viver pela graça é viver em temor, é viver em obediência, é viver pelas Escrituras, é ter amor. O maior dom de todo, eu posso ser o melhor professor do mundo, o melhor estudador do mundo. O melhor professor é Jesus, é o Espírito Santo, é a Bíblia, a Palavra de Deus. É o melhor professor. E o melhor professor é Jesus, que nos ensinou, e tudo está escrito por Ele. Então, o momento que a graça, ela me foi dada por amor de Cristo, que pagou pelos meus pecados. Mas a graça, também Jesus diz que ela é mais rígida. Paulo diz que é mais rígida. Que haverá muito mais rigor naquele dia do julgamento do que Sodoma e Gomorra. Sodoma e Gomorra viveu na lei. Então Jesus Cristo disse para os sacerdotes: eu não vim abolir a lei, eu vim para cumpri-la. Então a lei, ela é cumprida na graça em nossas vidas pelo temor, pela obediência. O maior de todos os dons é o amor. E se eu não cumpro o amor de amar o meu irmão que eu vejo, como o apóstolo João diz, se eu não amo ao irmão que eu vejo, ao meu pastor, a minha igreja, ao meu irmão, será que eu tenho amor? Será que eu verdadeiramente estou vivendo a graça? Ou eu apaguei a lei como os escribas, fariseus, tentaram apagar a lei, dizendo para Jesus, né, que eles estavam na lei, mas Jesus diz para eles: eu não vim para cumprir a lei, eu não vim para abolir a lei, quer dizer, tirar, né? Tirar a lei. Paz do Senhor, diácono Wilson. Tirar a lei, eu vim para cumpri-la. Quer dizer, quem cumpre a lei, que é a graça, somos nós hoje em Cristo Jesus, nós
amamos a Deus em primeiro lugar é reduzido em dois. Amar a Deus em primeiro lugar sobre todas as coisas, né? A gente não adora imagem, a gente não tem nenhum outro Deus senão o nosso Deus Jeová, né? Que através da pessoa de Jesus Cristo, e aqui, para ser breve, tem uma palavra de João Batista dizendo o seguinte: ele vem conduzindo, que ele dá o testemunho dele, que ele é o que prepararia o deserto, que ele é que prepararia o caminho, mas ele vem falando sempre de Jesus, ele não fala muito dele, porque quem ama a Deus, Jesus Cristo é o cantor, quem ama a Deus, Jesus Cristo é o tocador, quem ama a Deus, Jesus Cristo é o professor, quem ama a Deus, Jesus Cristo é o pastor, sumo pastor. Por isso que Hebreus diz que ele é o sumo pastor, as cartas aos Hebreus. E nós temos que aprender, temos que entender a história, mas uma coisa é a história e uma coisa é a realidade da graça em nossas vidas, que nos traz o favor de Jesus, o favor de Deus. E João Batista diz uma coisa, que ele mesmo se contradizer, vendo aquilo que ele não via. Então ele diz: eu sou enviado por ele, é o que me enviou, e ele fala de na minha tradução diz a primazia, contudo a primazia porquanto já existia antes de mim. Ele está falando de Jesus Cristo. Jesus Cristo não é de 2000 anos para cá. Não. Jesus Cristo não é, ele só se apresentou. Mas ele o apóstolo João fala com determinação, inicia seu evangelho, dizendo: o verbo se fez carne. O verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, e o verbo se fez carne. Sem ele nada se faria. Ele está dizendo que Jesus Cristo é Deus, que Jesus Cristo é o Senhor. Ele, na pessoa que é apresentada, as três pessoas de Deus, é como um atributo diante do homem, quem é Deus. Ele se apresenta em teofania na lei para o homem, mas se apresentou, né? E se apresentou depois, 2000 anos atrás, na pessoa de Cristo. E depois, hoje, ele está na pessoa do Espírito Santo. Mas é ele, é um, não pode ser pessoas diferentes, é a mesma, só que apresentada em pessoa, né? Uma pessoa que faz um teatro, ela é uma pessoa no natural, aí de repente, vamos supor que ela representa alguma figura, ela se veste daquilo, então ela é conhecida como aquele palhaço, aquele ator, conhecido naquilo que se veste daquilo, mas quando sai é uma outra pessoa, mas é a mesma pessoa, não deixa de ser a mesma para ser outra, mas é diferente, porque na pessoa natural do ator, ele cuida diferentemente com a sua, no seu visual, é uma pessoa. Deus, quando ele se veste para aquele ator, palhaço, ou brincar, coisa, ele é outra, ele se apresenta como mais uma pessoa, mas é o mesmo, não deixou de ser aquele que no natural não é o palhaço, mas é a mesma pessoa. Assim é Deus, se apresentou na pessoa dele em teofania para o homem, depois na graça em Jesus Cristo, e João Batista, o profeta João Batista, ele fala algo tremendo, porque assim, ele é o percursor do caminho, ele é o que abre o caminho, ele é o que prepara o caminho para a salvação. Ele é o que prepara o caminho para que todos venham dar ouvido ao Salvador, a Deus, da forma correta. Por quê? Porque o mundo estava perdido. Não precisava Jesus ter vindo
se Adão não pecasse. Se Adão não pecasse. E eu gosto muito da perfeita vontade de Deus, Romanos 12, 1, e a permissiva vontade de Deus, que alguns teólogos não gostam muito, né? Mas eu também sou teólogo, né? Eu conheço toda a história da igreja, conheço Martim Lutero, conheço todas as coisas, 5 solas e tantas coisas, que são estudos, nós temos que ter, tudo bem, né? Mas nós não podemos extinguir a graça, extinguir o Espírito Santo, o amor. O amor é o dom supremo. Se eu posso dar a fazenda, ter todos os dons da Bíblia, Paulo diz em Coríntios, né, 13, 12, né, eu posso ter todos os dons, mas se eu não tiver o amor ensina, o amor não infana, o amor compartilha, o amor não destrói. Isso é amor. Amor não é de prática, não. Eu estou quieto aqui porque eu não quero ofender ninguém. Não, mas na hora que eu ofender, eu piso na goela, na cabeça. Não, o amor eu consigo avaliar o amor pelos nossos atos. Então, o meu ato ao meu próximo é o amor que eu tenho. E quando não tem amor, eu sou frio, sou desprezível, desprezo a quem está à minha volta, né? É desprezível. Isso é falta de amor, não é amor. Amor, ele ajunta, amor ensina, amor consola, amor restaura, amor luta. Amor tem uma série de coisas no amor de Deus. E o profeta João Batista vem dizendo assim, porque a lei foi dada por intermédio de Moisés. A graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Olha, a graça e a verdade, porque o homem perdeu a verdade. O homem perdeu e teve que vir a lei condena. Então, tanto que Deus dizia para Josué o seguinte, vai a espada e mata este povo. Deus quer matar alguém? Não, mas eles se tornaram desobedientes. E na lei mata, a lei condena, a lei, Paulo disse, a lei aviltou por causa do pecado. Mas a graça traz o dom gratuito de Deus. E qual é o dom gratuito de Deus? O amor. O amor, se Jesus não amasse, né? Eu falei para um jovem ontem, assim, você já pensou se Jesus, no caminho do Calvário, ele dissesse assim, isso aqui não está certo, aquele ali está certo, isso aqui está errado, eu aprendo assim, aceito assim, eu tenho que ir naquela cruz, ser cravado por clavos, estou sendo humilhado, espancado, esbofeteado, cuspir na face, o que a gente aprendeu até nas coisas da vida, cuspir na face de um homem, olha, não é muito bom não. O que eu via não é muito bom, não. Então, nós estamos em Cristo, né? Então, Jesus ensinou a gente ter mansidão, esperar, não é fácil. Mas cuspir na face de um homem, e Jesus levou cuspidas, né? E ele podia ter desistido. Ele disse assim, mas aquele pastor lá não vai me obedecer. Aquela irmã, aquela pessoa lá, ela não vai ser salva, ela vai, sabe, aquele irmão que está em Cristo, aprendeu tanto, não vai obedecer direito, ele vai fazer o que quer, ele desistiria da cruz. Isso que o diabo queria. Satanás tentou Jesus, Mateus 4, né, Bíblia, né, você tem a Bíblia, nós pregamos a palavra de Deus na igreja, não é diferente. Jesus é levado pelo Espírito Santo e depois Satanás se aproxima dele. Ele foi levado para o lugar da tentação pelo Espírito Santo. Não foi o diabo que o levou. O diabo não tem poder algum sobre Jesus Cristo. Mas também não tem poder sobre aqueles que o obedecem. Mas que não obedecem, tem sim.
Quem não obedece, ele tem. Tem, e a gente vê. A gente vê como vai e como volta. A gente vê. A gente vê como fica o estado, o segundo estado, que Jesus falou, que é pior do que o primeiro, que ele volta com mais 7, quer dizer, torna-se 8, está em questão de legiões, de demônios, de números espirituais, mas é o que acontece. A gente não pode menosprezar que Satanás existe, e Paulo disse, a letra mata. Quer dizer, Paulo está contra a palavra de Deus? Não, ele está dizendo que nós não podemos ficar só na letra. Nós temos que ter a ação do dom espiritual para cura, para libertação, e a gente vê aí tantos quantos dentro da igreja, pela igreja, que vivem o mundo, não querem andar dentro da obediência, como estão doentes, por isso que o apóstolo Paulo diz, por isso que há entre vós muitos fracos, muitos doentes, muitos enfermos, não simplesmente da carne, que a carne envelhece, mas espiritual, né? No outro dia eu tem um tempinho já, eu me lembro de que eu estava chegando há muitos anos atrás numa vigília, né? Eles vinham na nossa vigília lotada, e vinha muita gente, eles me convidaram para me ministrar na vigília deles. Quando eu cheguei naquela vigília, a rua estava repleta de homens, de mulheres, de tudo, de prostitutas, tudo na rua, né? E eu fui passando devagar, pedindo licença, dá licença, que eles ficam no meio da rua. Isso era umas 11 para meia-noite, 11 e pouco, e eu já era meia-noite, e aí eu fui encostar o carro, porque a vigília era no alto da parte de cima, e eu fui encostar o carro, e aí veio um homem vestido de saia, batom, brinquinhos, e uma porção de coisa nele, né? Salto alto, né? Aos olhos parecia uma mulher bonita, e ele chegou no meu vidro, quando eu botei o carro assim para cima da calçada, ele encostou, ele disse assim, não é nada não, pastor. Ele viu eu de gravata, né? Eu fui de terno. Ele falou assim, não é nada não, pastor, eu só quero, e a voz bem grossa, eu quero só te pedir uma coisa. Eu era membro da igreja, fui criado na igreja, e sabe, fui dar ouvido a tantas bobagens, e eu estou aqui, me ajuda em oração. Ele me abraçou e chorou, e me levantei, eu falei, deixa eu sair do carro. E aí levantei, saí, dei um abraço nele, bem dado, e fui no ouvido dele, eu falei, Satanás, porque o diabo existe, irmão, não tem como a gente fugir da realidade do que é a palavra de Deus. Nós aceitamos graça, mas não aceitamos lei. Nós aceitamos que Satanás não age em certas coisas, mas age. E a gente vê. Então a gente tem que saber o que a gente quer. A gente tem que olhar para Cristo. Estando em Cristo, a gente não se preocupa com Satanás, não se preocupa se ele está agindo, se ele não está agindo. Nós temos que estar obedientes no temor da graça. Não que nós achamos que Deus quer. Teve um tempo que um presbítero, jovem até, uns 40 anos, e ele me procurou e me pediu conselho de um outro ministério grande. Ele falou assim, pastor, eu vejo o senhor com tanta força falando de Jesus, e muito enfático contra o diabo. E eu aprendi só a estudar, e é bom que eu aprendi, mas eu queria, me libertar, eu me sinto preso. E eu falei para ele assim, ore, busca o Espírito Santo, só ele é a pessoa de Cristo hoje na terra para ajudar, e como ajudador ele intercede, ele consola, ele liberta, ele cura, porque ele é Jesus. Ele falou, puxa, eu sempre vi de uma forma muito boa, mas eu não tinha, eu não conhecia esse poder de Deus. Mas Satanás existe? Eu falei, existe. Existe e age
E só se vê quando a gente vê a pessoa presa, a pessoa encadeada na alma. Isso ninguém vê com os olhos carnais, né? Quando há manifestação, quando há ação de Jesus na vida, a vida da pessoa muda. Lógico que nós podemos viver tranquilo, nós precisamos ter como base a palavra de Deus. Podemos viver tranquilo, mas na obediência do temor a Deus. Então João Batista diz uma coisa para mim encerrar aqui. Nós temos numa escola, uma faculdade bíblica. No versículo 17, porque a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu a Deus. Ninguém jamais viu a Deus. Pega esse versículo aqui. Aí ele vai falando, no versículo 19, este foi o testemunho de João Batista quando os judeus lhe enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para o perguntarem, homens conhecedores da lei, da palavra, e vão e perguntam para ele, quem és tu? Olha a pergunta, no versículo 19 termina-se, quem és tu? Ele diz, ele confessou e não negou. Olha que coisa linda. E não negou, ele diz assim, eu não sou Cristo, porque a pergunta deles, ele queria saber se ele era Jesus, porque era um homem diferente. Então, deixa eu botar aqui abre aspas, como bom repórter. A vida do crente diz quem ele é. A atitude do crente não é bondades, aparência, mas os atos do crente diz quem ele é. Verdadeiramente, porque a transformação vem de dentro para fora e não de fora para dentro. E aí, fora muda, os atos mudam, o amor floresce. Então ele diz assim, ninguém viu a Deus, ele confessou e não negou, confessou, eu não sou Cristo. Então lhe perguntaram, quem és, pois? És tu Elias? Ele disse, não sou. És tu profeta? Respondeu, não. Disseram, ele era profeta, né? Mas o profeta que eles queriam dizer era o Cristo. Eles estavam chamando, pelo contexto da época, Jesus como se fosse um profeta. Então João Batista não é que ele era profeta, pelo contrário, ele era o profeta declarado pelo... Nós temos que entender o contexto da época. E disseram ali, pois, então declara-nos quem é. Porque eles queriam pegar que ele era a pessoa do Cristo. E ele diz assim, para que demos resposta àquele que nos enviaram, que foi o Pai, Filho e Espírito Santo, que dizes a respeito de ti mesmo. Então ele respondeu, eu sou a voz do que clama no deserto, endireitai o caminho do Senhor. Quer dizer, o caminho do Senhor não é torto, o caminho do Senhor é perfeito, a vontade do Senhor é boa, agradável, né? É plena. Jesus é primazia, Jesus é coisa, mas endireitai o caminho do Senhor, é quem vem a Jesus. Endireitai os vossos caminhos, a vossa vereda, o seu modo, a vossa vereda, o seu modo de andar, o seu modo de ser, né? Antes nós éramos meninos, mas hoje não. Hoje nós estamos crescendo para a estatura de varão perfeito. Jesus deixou o Espírito Santo para nós, quer dizer, a pessoa dele, porque ele não falou que o Espírito Santo viria e vocês ficam com o Espírito Santo, que um dia eu volto. Ele não falou isso. Ele foi claro quando ele disse, vou para o Pai, vou vos preparar lugar para vós mesmos. Ele foi para preparar o lugar para nós, no retorno dele. E ele disse, mas não vos deixarei órfãos, João 14, mas vos enviarei o Consolador. Pronto, parou aí? Não. Ele disse, e estarei convosco até a consumação do século.
Ele é Deus, Ele é o Senhor, Ele está conosco. Não há como rachar o Pai, o Filho e o Espírito Santo em picadinho. Eles são a pessoa de Deus. Ainda há pouco, antes que acontecesse, João Batista disse: ninguém viu a Deus. Ele falou: ninguém viu a Deus. Né? Mas agora ele vai dizer o seguinte, ele vai testemunhar. Ele é o profeta que prepara o caminho, que testemunha. E ele vai falar que ele está no meio de nós. Quer ver aqui? E ele diz que não é digno nem de desatar as alparcas dele. Aí pode vir o teólogo. É bom nós estudarmos. Eu estudei, eu tenho faculdade de 5 anos. A mais separar a pessoa do Pai, Filho, do Espírito Santo é no contexto da sua ação ao povo, as épocas. Mas ele é Deus. Ele é um Deus mono, Deus único. Satanás, o homem, não pode se tirar a palavra. Não se fala, é muito diabo, não se fala um diabo. Bom, Jesus Cristo falou e ensinou que seria pior, que ele sairia da pessoa, trocaria a casa adornada, vazia, para que voltasse, o estado seria pior. E Jesus fala dele, expulsa ele. E esse é o papel da igreja. Então olha aqui quem João Batista vai dizer agora. Então ele respondeu: eu sou a voz do que clama no deserto, endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Quer dizer, ele está dizendo, o profeta Isaías anunciou sobre mim, e eu vim para preparar o caminho. Mas você, para chegar ao que deu, o que vai dar vida por vocês, e ao que tudo criou, tudo formou, e é o nosso Deus, você, para chegar, tem que endireitar as suas veredas. Olha aqui, ó. Ora que endireitai os vossos caminhos do Senhor, como disse o profeta Isaías. Ora, os que haviam sido enviados, eu vou pular aqui, eu vou direto aqui para não... No versículo 29, no dia seguinte, viu João Batista Jesus. Veja bem, ele, um dia antes, ou 2 dias antes, eu não sei, é por aqui, ele está dizendo para todos, ninguém viu a Deus. Aí ele vai falar algo da pessoa de Cristo. Aí ele diz assim: no dia seguinte viu João a Jesus, que vinha para ele, e disse, João Batista está no contexto histórico, está dentro do Rio Jordão, batizando para o arrependimento. Sabe, eu queria botar um outro, abrir aspas aqui. O que é o batismo para a minha vida? Esses dias eu falei para uma menina de 16 anos dentro da igreja, numa igreja, e sabe, pedindo oração. Eu falei para ela, você já é batizada? Ela falou, não. Mas assim, sabe, um dia eu não estou pronta, eu me lembro a palavra, eu não estou pronta para ser batizada. Eu queria entender isso. Se Jesus Cristo pagou por nós, se Jesus Cristo nos deu a graça, se Jesus Cristo, na graça, ele cumpre a lei em nós, se nós o obedecemos, se não ficamos na lei, ficamos em graça nenhuma sem obediência e temor. Nós ficamos na lei. A graça é Jesus. Fora de Jesus não é graça, é a condenação. E eu falei para ela, mas quando é que você vai estar pronta? O batismo, aí fui ensinando da carta pronta, escrito, colado, endereço, remetente, coisa. Eu falei, essa carta vai? Ela falou, vai. Não. Então eu falei, porque falta o quê? Ela falou, falta o selo. Eu falei, e o selo não é o batismo? Batismo nas águas para arrependimento. E o Espírito Santo é um selo. O Satanás não conheceu casa alguma no Egito, na noite da destruição, na noite em que ele veio para matar os primogênitos, para matar o destruidor. Nós estamos falando, existe demônios, existe o que rege, o demônio da morte, chamado destruidor.
passou pelo Egito para matar todos os primogênitos e morreu de animais a homens. Está na Escritura Sagrada. Morreu de animais a homens. É tudo que é primogênito, que tem vida. Mas na casa daqueles que tinha a marca do sangue do animal, do cordeiro, que representa Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ele não entrou, ele não tocou, ele não tinha permissão de entrar. Ele diz, aí eu não posso. Se eu chegasse para ele e dissesse assim, ô Satanás, demônio da morte, demônio da destruição, destruidor, por que você não vai entrar nessa casa? Ele diz, porque aí tem a marca do sangue. A marca do sangue do Cordeiro. A gente só precisa disso, irmão. A gente precisa de tanta coisa. Então João Batista, ele resume toda essa coisa, trazendo a graça, mas dizendo que agora estamos vendo ele, e temos que olhar para ele, temos que andar como ele nos ensinar, como ele nos orientar. Olha aqui a profundidade. Ele diz assim, no dia seguinte vi João Batista, versículo 29, que vinha para ele e disse, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É este o favor de quem eu disse. Olha, veja bem, a favor de quem eu disse. Ele disse que nenhum homem viu a Deus. Ele disse que nenhum homem poderia ver a Deus. Por quê? Por causa do pecado. O pecado é o véu que nos separa e que nos separava. O homem não tinha mais acesso. E através da pessoa de Cristo, que é a terceira pessoa da Trindade, nós vamos ter acesso, voltar a Deus. Não estar com ele lá no trono, mas ter. E ele veio, ele esteve no meio de nós. Quer ver o que ele vai falar? Ele diz assim, é este a favor de quem eu disse, após mim vem um varão que tem a primazia. Ele voltou à palavra da primazia, olha aqui, ó. A primazia, porque já existia antes de mim. Ele está falando de quem? De Deus, não é outro. Deus não é picado, Deus não é um pedaço de pau, ele está ali no pau, no gesso lá. Esse eu conheci que não era Deus. E ele diz assim, porque já existia antes de mim, eu mesmo não o conhecia. Por quê? Porque ele é nascido na terra como nós. Ele não foi enviado diretamente do Pai como Jesus foi. Jesus desceu, veio da glória, porque veio da glória e por isso é o Pai, e ele se torna na pessoa do Filho, e vem nos ensinar, nos orientar a nos arrepender para a salvação, para a graça. Por isso que é graça, favor e merecido. Aí ele vai lembrando. É bom você ir lendo e pedindo o Espírito Santo para escrever essa palavra no coração. Vai lembrando do chicote Azarroque, em que Satanás, na mão do carrasco, batia nas suas costas, e as suas costas talhadas, porque tinha como um gancho, que é o azarrogue, na ponta, o aguilhão, chamado aguilhão, de osso, e cortava ali a carne, em cada chicotada. E ele já tinha apanhado muito pela manhã, agora está indo para o Calvário. Aí, entre 11 horas, sei lá, 10 horas, por aí, ele está indo, com a cruz pesada nas costas. E os pecados, o peso da cruz, eu não consigo ver o peso da madeira fazendo Jesus cair e se ajoelhar. Mas eu consigo ver o meu pecado sobre as costas dele. É isso que João Batista vem trazer. Por isso que ele é o preparador do caminho. Quando nós somos simples e olhamos para nós mesmos na humildade, na simplicidade, Senhor, eu sou um pecador. Quando a gente fala isso, o apóstolo João diz, ninguém diga, né? Ninguém diga que é um pecador e não ama seu próximo. Então que amor é esse? Que, sabe, ama a Deus, mas não ama, ama a Deus e não ama o próximo. Ninguém pode dizer que não é pecador. Nós somos pecadores, estamos na condição de pecado. Então nós temos que chegar para Jesus como aquela mulher, chorando nos pés dela,
né, jogando água dos olhos nos pés de Jesus, sem falar nada. Então Jesus Cristo olhou para aquela mulher e disse: olha, ela está em amargura, pedindo perdão dos seus pecados, e ela vai, ainda usa os cabelos como toalha, e ele diz: mulher, perdoados estão teus pecados. Jesus não falou outra coisa, perdoados estão. E ela agradeceu aquilo, deve ter dado um pulo do chão, e os fariseus dizem: ela é pecadora, olha o que ele diz, olha a coisa, que ele só apontava para as coisas difíceis e complicadas, e sabe, é dedão apontando. Só que a gente esquece que quando a gente aponta, né, aponta. Uma vez eu fiz uma pergunta para o meu pastor, eu falei assim: pastor, o senhor fala muito do diabo. Ele falou assim: Luiz, conhecendo a Cristo, você não vai se preocupar com o diabo. Eu dei para ele, mas o diabo não menospreza ele. Tome cuidado. Agora esteja em Cristo, que você não vai se preocupar com ele. Aquilo me chamou a atenção. Então, o obedecer, ele ainda disse esse versículo, é o melhor do que sacrificar. É melhor do que o sacrifício de muitas gorduras a Deus. Porque às vezes nós damos sacrifício para Deus, mas como gorduras ao nosso bel prazer. E o obedecer é melhor que isso. Então João Batista diz o seguinte: eu mesmo não conhecia, mas a fim de que ele fosse manifestado a Israel. Deus veio a Israel. E ele diz: vim por isso batizando com água. Ele está dizendo batizando com arrependimento. 32, para encerrar. E João testemunhou dizendo: viu o Espírito descer do céu como pomba e pousar sobre ele. Eu não conhecia. Aquele, porém, que me enviou a batizar com água, me disse: aquele que sobre quem vires desceu e pousar o Espírito Santo, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Pois eu, de fato, vi e tenho testificado que ele é o Filho de Deus. Por que Filho de Deus? A pessoa de Cristo tinha que passar como 100% homem, mas sendo Deus, e na forma de Deus ele negou-se a si mesmo. Então ele é Deus. Vamos encerrar aqui hoje o nosso pão diário. Irmãos, é simples assim. Ter Jesus como modelo, nós tivemos 1200 anos, 12 séculos, a palavra de Deus oculta, a qual Martim Lutero foi levantado por Deus como um monge. Ele era um monge, criado dentro da doutrina, e um dia ele viu que tudo estava errado, e ele criou as 95 teses. A gente conhece tudo isso, mas nem Armínio nem Calvino deram a vida por nós, nem Pedro, nem Paulo, nem apóstolo, nem pastor, nem ninguém. Só Jesus Cristo deu a vida, é o único que tem a salvação nas suas mãos. Oremos ao Senhor. Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, Tu és o Santo de Israel, Senhor. A Tua palavra, ela fala por si própria. A Tua Escritura Sagrada nos ensina, Senhor. A Tua palavra é pão vivo para a nossa alma, é alimento para o nosso espírito. Senhor, que a Tua palavra traga a cura pelo poder dela, qual Tu ordenou. Que a Tua palavra sobre ela, como Pedro disse, nós não apanhamos nada, mas sobre a Tua palavra eu lançarei a rede. Senhor, a Tua palavra traz a libertação, a Tua palavra traz a restauração, a Tua palavra traz, Senhor, para que possamos ter vida e vida com abundância. Nós declaramos agora, eu declaro onde tiver um espírito de confusão na mente, Senhor, um espírito, Senhor, que tente nos desunir, que desunião
só vem através de Satanás, né? A palavra de Deus une, a palavra de Deus fortalece, a palavra de Deus ajuda o que está mais fraco. A palavra de Deus não dispersa, a palavra de Deus é fortaleza, a palavra de Deus é cura, a palavra de Deus é libertação. E Jesus Cristo, o nome sobre todo nome, é a esse que nós devemos glorificar, é esse que nós devemos, aquele que veio para restaurar o caminho, para os caminhos serem aplainados, para os caminhos tortuosos serem endireitados, porque, Senhor, Tu és poderoso para fazer esta obra. Entra naquela casa, Senhor, e tira, Senhor, o Satanás que intenta contra a mente, que intenta contra o querer, o sentir e o agir, que intenta, Senhor, trazendo perturbação, não deixando dormir, não deixando ter paz. Senhor, em nome de Jesus, haja paz nos corações. Senhor, nós clamamos a Ti pedindo perdão dos nossos pecados, para que possamos alcançar graças diante de Ti. Senhor, Tu és fiel para fazer a Tua obra, Tu és fiel para libertar o cativo, Tu és fiel para curar os enfermos. Que haja cura onde estiver pedindo agora, no nome de Jesus. Pelo sangue de Jesus Cristo, haja, Senhor, o Teu poder e o Teu amor. Em nome de Jesus, eu declaro aquela vida que está nas drogas, que saia todo o espírito do vício daquela vida, e ela imediatamente fique livre, liberta de todo vício, em todas as áreas, em nome de Jesus. Senhor, aquela porta que estiver fechada se abre, porque Tu és o que abre a porta, e Tu tem a chave, ninguém fecha. Senhor, que todos aqueles que necessitam tiver uma causa diante de Ti, Tu és o advogado, advoga a causa do Teu povo, glorifica o Teu nome, Senhor, guardando as vidas em nome de Jesus. E todo lar apresentado, Senhor, o Teu anjo, Tu possa ordenar que visite, que limpe, que corte todo o laço do passarinheiro, todo mal, em nome de Jesus. Amém? Deus te abençoe, fique na paz do Senhor Jesus Cristo. Às 20 horas estaremos com o culto, né, das mulheres, dirigido pela Bispa Lenice, e você está convidado pela pastora Simone, pela missionária Cláudia, e nesse trabalho maravilhoso, vamos estar juntos, né, que os jovens venham se alimentar, porque tem palavra, tem ensinamento, e eles gostam da palavra, né? E a palavra vai te ajudar, vai te ensinar. Vamos estar juntos, oremos ao Senhor, convide do norte, do sul, do leste, do oeste, e nós estaremos glorificando o nome de Jesus. 20 horas na Rua Murilo Furtado, 849. Deus te abençoe, fique na paz.